Ele teria que cortar o próprio braço, para não ser moído junto com a cana de açúcar. Isso aqui é tipo uma forrageira, né? Que a gente coloca a cana de um lado. Isso, ela vai descendo o caldo do outro. E desce o caldo do outro. Aí por esses dois motivos ela veio ser desativada e dá início ao atual engenho. Isso aqui são tonéis São donas de fermentação. para fermentação, né? De quê? Da cana? Do caldo da cana. Do caldo da cana. Beleza. Esse que é o atual engenho, ele veio da Escócia. Ele foi fabricado no ano de 1927. Ele é 80% a vapor, 20% energia elétrica. Ele funciona no período de 6 meses, de agosto a janeiro ele fica funcionando, de fevereiro até julho ele fica parado para manutenções e também no processo da cana crescer. Ele consegue extrair 100% do caldo da cana. Aquela cachaça douradinha que eu vi ali, ela é fabricada aqui? Ah, porque eu vi a fábrica ali, né, pra lá? Não, mas é porque tem o nome é ali depois, né? É aqui, ó, lado de cá. Ah, pro lado de cá. Certo. Essa aqui é a varanda da casa grande. Essa casa ela foi construída em 1750. Aqui em cima morava a senhora de engenho e lá embaixo a moradia dos escravizados. Eita, então ela já vai fazer aqui o que? 205? Ela tem 275. 275 anos, né? Muito, 275. muito antiga. O primeiro dono da fazenda foi um português, cujo nome é Simeão Teles. Ele que trouxe os escravizados e deu início na produção da cachaça. Aí, com o fim da escravidão, ele vende a fazenda para o coronel Juvenal de Carvalho. Na década de 30, vende a fazenda para o Gaudioso. O senhor que a gente vai conhecer na próxima sala. Aí, Esse Juvenal de Carvalho é o nome, do nome da rua lá de Fortaleza? do colégio também. Da escola? Sobre o Biru tem os documentos de compra da fazenda. Eles eram escritos apenas de pavão. Ali à frente se encontram notas de cruzado, cruzeiro e réis. O chão da casa grande ela vai ter algumas falhas. Isso já era proposital para o coronel. Desses dinheiros aqui, você tem mais ou menos a ideia do mais antigo? Só para eu... Não, acho que não tem nenhum com 100 anos não, né? Aqui? Acho que não. Não, né? Porque essas aqui, eu tenho 53 anos, eu ainda peguei várias dessas. Que muita gente pegou dessas, né? Agora, essas aqui já são bem mais antigas. Aqui ao lado temos os instrumentos de tortura que foram encontrados lá na senzala. Esse primeiro era vira-mundo, Isso aqui onde era posto que prendia os pés e os braços do escravizado ao mesmo tempo. Ficava nessa posição da foto. Ali ao lado temos a gargalheira, onde prendia o pescoço. Aí as algemas, onde prendia os braços. Aí o aparelho do meio. Gargalheira o nome, né? Isso, e as algemas. Aí o do meio era um aparelho odontológico, onde arrancava o dente do escravizado sem sangue frio. Qual? Nenhum tipo de anestesia. O do meio. Ah, esse aqui. Ao chão da casa grande ele vai ter algumas falhas. Isso já era proposital para o coronel e os escravizados lá na senzala. Agora. Aí esse senhor da foto é o seu Hipólito, ele é o atual dono da fazenda. Aí nessa foto ele tinha 20 anos. Qual? Ele Esse? se encontra com 75. Esse senhor é o atual dono Da fazenda. dessa fazenda aqui, ó. Aí sobre a mesa Como é o nome dele, perdão? senhor Hipólito. Hipólito, né? Ah, será que é o do nome do açude ali, Hipólito, do Mamoeiro? Que fica aqui em Acarape, pertinho? Pronto, obrigado pela informação. Temos a cachaça, douradinha cearense, que são fabricados aqui. A douradinha ela tem 10 anos de envelhecimento e a cearense ela tem 6. Aí à frente são familiares e amigos do atual dono. Aqui ao lado são alguns funcionários destacados na produção. Você sabe dizer se ele mora aqui em Redenção? Ele mora em Fortaleza. Fortaleza, né? Aquela senhora foi tataraneta dos escravizados, a dona Maristela. Ela trabalhou nessa casa durante 50 anos como governanta. Aí faleceu em 2020, em decadência da Covid. Maristela. Aí aqui temos a cozinha, né? Cozinha da Casa Grande, pessoal. Olha como era interessante. Aí temos alguns feitos de barro, o pilão.
Filtro de barro. A balança. Pilão aqui de pedra, né? Isso aqui? Foi esculpido pelos próprios escravizados. Ao chão da cozinha ele não tem nenhuma falha, isso gera proposital para as mucamas, né? Jogar nenhum tipo de alimento para os escravizados. Aí ao lado são onde eles guardavam alimentos, as famosas dispensas. Esse é o quarto principal. Aí nele não tem nenhuma falha, isso gera para prevenir a privacidade do casal. A falha que você diz seria o quê? As brechas, não tem. Ah, sim, né? Nessa aqui não tem nenhuma brecha na madeira aqui, pessoal. Justamente porque os escravos geralmente ficavam embaixo, né? Para prevenir a privacidade. Então prevenia a privacidade aqui do casal. Portas, janelas e larguras era para demonstrar riqueza. Naquela época eles pagavam por imposto. Pela janela, pelas portas, até pelos detalhes. Aqui, pessoal, máquinas de cálculo e máquinas de datilografia, né? Essa do meio era telex. Ela conseguia calcular e escrever ao mesmo tempo. Era maior pouco. Ah, esse aqui é o famoso telex, né? Que se falava antigamente. Essa carta aqui do meio ela foi enviada pelo ministro da Fazenda, parabenizando a cidade de Redenção por ser a primeira cidade a abolir o trabalho escravizado do Brasil. Deixa eu só mostrar aqui. Eu ainda cheguei a fazer curso de datilografia. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando a gente está fazendo isso aqui, os dedos escapam e enfia aqui. E aí, às vezes, tem um problema que você puxa de uma vez e chega a sangrar. Então, quando a gente vai fazer o teste, né, de rapidez, você fecha aqui. E aí, nervoso, né, eu enfiava aqui, então rasguei muito o dedo aqui fazendo o curso de datilografia. Pessoal, isso aqui é a primeira sala de tortura. Olha que tenebroso isso aqui. Ela era posta com vira-mundo, aquele instrumento que eu mostrei lá em cima. Era posto um escravizado de cócoras e empurrado até o final. Você colocava o vira-mundo e colocava a pessoa de cócora ou deitada, né, de ladinho, eu acho. Lá no final vai diminuindo cada vez mais. Muito morcego, pessoal. E vai afunilando lá para o final. As entradas de claridade, elas não existiam, os buracos aí da lateral. Aqui era um canto totalmente úmido e escuro. Essa claridade aqui não havia. Até para não haver tentativa de fuga, né? Muito morcego. Acredito que já devem ser mansinhos aqui, porque muita gente, eu inclusive já trouxe uma turma aqui de alunos meus. Olha, pessoal, é um pouco escuro. Essa sala era em formato de altos e baixos, com uma forma de labirinto. Naquela época, um escravizado ele media de 1,90 m a 2 metros de altura. Ó, pessoal, eu tô aqui, eu tenho 1,70 m e falta, acho que menos de 10 centímetros aqui pra bater. Aí a tocha ele servia quando o coronel escutava algum tipo de barulho, ele mandava os feitores vir aqui pra ver o que estava acontecendo aqui na senzala. Esses aqui são os troncos, onde eram postos os escravizados que desobedecessem. Eles eram postos de frente ou de costa e levavam de 50 a 60 chicoteadas por noite. Ó, pessoal, amarrava aqui, ó. Quando era de manhã era liberado. Essas correntes aqui, com esses grilhões. Aqui é só uma pintura mesmo do... Isso. Essa aqui é chamada de solitária. A cavidade do fundo ela não existia. Os escravizados foram fazendo com suas próprias unhas. Isso para obter um pouco mais espaço da porta. A porta original ela era feita de madeira e tinha prego nas pontas. Se o escravizado cochilasse e dormisse, ele era perfurado pelos pregos. Os pregos ficavam onde? Na porta. Na porta aqui, né? Isso. Só que essa porta ainda é original. Isso. A original era feita de madeira. Olha, pessoal, é muito pequeno o espaço e ainda era menor. Ó. Aqui, eu que tenho 1,69, mais ou menos, 1,70, eu não caibo aqui, ó. Você imagina uma pessoa maior. Bem grande, né, o espaço. Aqui era posto os filhos dos escravizados. Como chama? Não entendi. Aqui era posto os filhos dos escravizados. Os filhos dos escravos.
A partir de 10 anos a criança já viria para a gargalheira. Naquela época era uma forma de domesticação. Isso para a criança não crescer um escravizado rebelde. Se ele fosse rebelde, as torturas nas outras salas já o aguardavam. Mas isso aqui punha onde? No pescoço? No pescoço, né? Isso. Tá. Aí tem, ó pessoal, como era geralmente para jovens, né? Então tem aqui para menino, vamos supor, acho que tipo 8 anos, 10 anos. Aqui para, sei lá, uns 14 e 15 aqui, né? Mais ou menos. Aí essa porta aí, ela dá direto na cozinha, era onde as mucamas desciam para jogar comida para os escravizados. As que ficavam na senzala trabalhando, né? Colocavam... E trabalhava na casa. Que trabalhavam na casa grande, colocavam comidas por aqui, pessoal. Aí nessa comida vinha o resto de comida dos coronéis. Aí viraram até comidas típicas hoje em dia, como a feijoada. Feijoada, né? Aí elas não viviam aqui na senzala, elas viviam no portão-loja. Uhum. Aqui você vai me falar o que é isso aqui ou só... Essa aí é uma imagem ilustrativa para todo mundo ver que não tinha diferença entre homens e mulheres, era todo mundo misturado. Aqui, pessoal, não sei se deu para vocês ouvirem, é só uma imagem ilustrativa para mostrar que não havia diferença entre homens e mulheres, né? Todos eram acorrentados. Muito morcego aqui, pessoal. Para quem tem medo aqui, eu aconselho sempre a visita, já vim aqui com adolescentes de 14, 15 anos, 16. Aí Mas... Você vai Sim. falar aí? Não, aí quem tem medo, pessoal, já saiba que tem muito. Continue, filho. Aí à frente era posto os escravizados menores, eles ficavam de ponta de pé. Com o peso do próprio corpo, eles acabavam cortando os poços e obtendo a doença do tétano. Ah, é esse daqui. Isso. Aí o senhor já sabia que esse ia morrer, ele jogava ele lá para a lavoura para trabalhar. E comprava outros escravizados, para ele não perder nenhuma mão de obra. Nossa. Aí se trabalhava ferido até a morte. Uhum. Cela das Mucamas. Na época o coronel ele era católico, ele não queria ver nenhum tipo de outra religião. E as entidades ao lado são do candomblé da Umbanda. Se ele pegasse algum escravizado, cultuando algum desses deuses, eles mandavam queimar o escravizado vivo. Aí os escravizados criaram um sincretismo religioso, eles pegaram as entidades e associaram aos santos da Igreja Católica, como Xalá, Jesus Cristo, Xangô, São João Batista, Iansã, Santa Bárbara, Exu, Santo Antônio, Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Oxumaré, São Bartolomeu, Oxóssi, São Sebastião, Iemanjá, Nossa Senhora das Graças, ou da Assunção, Ogum, São Jorge e Omolô, São Lázaro. Uhum. Aí esses desenhos foram feitos recentes, aqui era a cela das mucamas. Viviam em torno de 6 a 8 mucamas. Elas tinham uma vida melhor, porque quem estava lá na senzala tinha direito a colchão de palha, vestimentas e acesso à casa grande. Aí quando o coronel estava sem a presença da sua esposa, ele viria até aquela janela, onde escolheu uma delas para abusar. Ela teria que entrar por essa porta. Aí se ela não fosse, ela era torturada. E se a mulher do coronel desse descobrir a tal traição, ela era torturada de outras maneiras. Uhum. Era quem eles queimavam, os escravizados. Ah, quer dizer que havia queima dos escravizados também? Até a morte ou só tortura? Até a morte. Então, pessoal, Queimavam os escravizados e eles torturavam. então aqui, ó, era onde era queimados alguns escravizados. Até a morte, né? Não era só tortura, segundo o que ele está me dizendo. Então, você sabe como chama isso aqui? É só Era um forno. um forno, né? Que triste, pessoal. Aí aqui, o coronel escolheu 2 escravizados da canela fina. Naquela época da canela grossa ele era visto como preguiçoso. Aí era posto 2 escravizados, e quem sobrevivesse virava o reprodutor da fazenda. Era pesado para a lavoura trabalhar, só ficava aqui reproduzindo. Isso para dar mais mão de obra ao seu coronel. O de canela fina que ficava reproduzindo? Isso. Ah, Aí o coronel dava uma meta para ele bater. Se ele não conseguisse, era cortado suas partes íntimas. E ele voltava lá para a lavoura para trabalhar. ela é a meta de reprodução. Isso.
Quando nós chegasse aqui e falasse que tu tem que reproduzir em 10 escravizadas, ele tinha que reproduzir nas 10, senão... E uma última informação, pessoal, aqui quem quer trazer, tem alguma escola, alguma igreja, que queira trazer uma turma de alunos, estudantes pagam só meia. Eu acabei de entrar, paguei R$12, mas o estudante vai pagar R$6. Então, dá para vir, aproveitar, conhecer a história. Pessoal, e o término aqui da visita do Museu Senzala, Negro Liberto, ele termina aqui, ó, com a degustação de cachaça. E o rapaz aqui já está colocando a minha, ó, e eu vou experimentar. Essa aqui é a douradinha, né? Não é isso? Douradinha ouro. Não vou mostrar aqui não, porque isso aqui deve ser contra o YouTube. Não faço isso em casa não. Ai, meu Deus. Então, pessoal, para quem gosta aqui, ó, tem a douradinha aqui nas suas diversas fases aqui e idades, né? Já vi um aqui que é de 1970. Eles fabricam essa cachaça aqui. Eu já vi muita gente boa que gosta de cachaça, né, falar muito bem. Ó, aqui os preços: R$6, R$7. Isso aqui a gente chama aqui, pessoal, para quem não é daqui do Ceará, a gente chama aqui de celular. Um celularzinho de cachaça. É esse recipientezinho aqui. Ó. Isso aqui, ó, R$120 para guardar a sua caninha. Essa aqui, ó, um pouquinho mais antiga, de 1970, R$32. Para quem gosta de degustar a cachaça. E aqui, para finalizar, né, tem 2 tonéis aqui de cachaça. E aí, quem gostou do vídeo, dá o like, comenta e venham aqui conhecer.